E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para darmos continuidade à série de vídeos na qual estamos falando sobre os livros apócrifos. E o que são livros apócrifos? Os livros apócrifos são aqueles que foram banidos, que foram menosprezados, que foram postos de lado pela Igreja Católica ou pelo cristianismo em si, porque tais livros, segundo eles, não têm inspiração divina, isto é, não foram inspirados por Deus. No primeiro vídeo, para os que assistiram, nós falamos sobre o Evangelho proibido de Judas Iscariotes. Hoje, nesse segundo vídeo, iremos falar sobre o Evangelho proibido de Barnabé. Mas, por favor, não confundam com a Epístola de Barnabé ou até mesmo com os Atos de Barnabé, que são outros escritos diferentes que nada têm a ver com esse, apenas a autoria, que é atribuída ao Barnabé. O referido livro teria sido apreendido na Turquia no ano 2000 e depois de ser estudado por 12 anos, foi levado sob escolta policial para o Museu Etnográfico de Ankara. O manuscrito ficou famoso por carregar trechos da Bíblia em letras douradas em couro, escrito em siríaco, que é um dialeto da língua aramaica. O aramaico foi a língua falada por Jesus. E o que chama mais atenção ainda é que, segundo alguns estudiosos, esse seria o Evangelho de Barnabé. Mas quem foi Barnabé? Barnabé foi um dos primeiros cristãos a ser mencionado no Novo Testamento. Ele nasceu em Chipre, foi filho de pais helênicos que lhe deram o nome de José. Mas após ele fazer um ato de caridade, ou seja, vender as suas herdades e distribuir o dinheiro entre os pobres, passou então a ser chamado de Barnabé, que seria mais ou menos em aramaico, o filho de um profeta. Entretanto, a versão grega traz a definição etimológica de Barnabé como filho da exortação ou filho da consolação. Em Atos 14, versículo 14, Barnabé aparece à frente de Paulo, listado como sendo o apóstolo. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte aqui. Quando a Bíblia menciona Paulo e Barnabé como apóstolo, isso não quer dizer que eles eram apóstolos que andaram com Jesus como os 12, não. Eles eram apóstolos segundo a definição etimológica da palavra apóstolo, quer dizer enviado ou enviados, porque eles foram o quê? Eles foram enviados para pregarem o evangelho aos gentios, por isso a nomenclatura de apóstolos. Outra coisa que é bom enfatizarmos é para o fato de que o livro de Barnabé, como também praticamente todos os outros escritos cristãos antigos, são pseudepígrafos. E o que é uma pseudepigrafia? O que é isso, irmão Nilton? Isso quer dizer que esses livros são de falsa autoria. Era muito comum naquela época as pessoas que escreviam seus escritos, eles colocarem o nome de pessoas famosas para que tais escritos se tornassem notórios. Dessa forma, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos considerados divinos, de inspiração divina e conhecidos e adotados pela igreja, não foram escritos por esses aí que eu mencionei, ou seja, por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Foram escritos por outras pessoas, mas a tradição da igreja atribuiu a essas 4 pessoas famosas naqueles dias como autores de tais livros.
Mas o que diz o Evangelho proibido de Barnabé? Esse livro diz que Jesus não morreu crucificado, mas que Judas morreu em seu lugar e que Jesus ascendeu aos céus vivo. Esse livro também diz que o Mestre Jesus chama Paulo de um impostor, e esse livro ainda diz que o Messias profetizou, previu a vinda de Maomé. A minha opinião sobre o livro é que esse livro é uma falsificação islâmica. Primeiro porque esse livro tem Maomé como um protagonista. Ao citá-lo, ou seja, o livro cita o nome de Maomé 14 vezes. Também esse livro foi achado, foi apreendido, foi estudado e até hoje está sob o poder de autoridades islâmicas. Outro fato que ajuda a desmentir esse livro é que o tal livro usa as libras como unidade de medida. E as libras, elas foram criadas no Império Otomano por volta de 1200 depois de Cristo. Entretanto, atribui-se que este livro tem mais de 1500 anos de existência. E os mais radicais dizem que o livro foi escrito pelo próprio Barnabé. Parece uma piada, mas há quem afirme isso. Um grande abraço para vocês. Curta, compartilhe, inscreva-se, porque ajuda a divulgar esse trabalho, se você acha o trabalho importante. Um abraço aí, galera. Estamos juntos.